Olá, bom dia, alunos do primeiro ano. Vamos dar continuidade aos dois conteúdos que faltaram da nossa apostila de terceiro bimestre, tá certo? Forças intermoleculares e pontos de fusão e ebulição nas moléculas, por conta dessas interações moleculares, tá? Então, nós estudamos, né, como as moléculas são formadas. Elas são formadas por ligações iônicas, estudamos ligações iônicas nessa apostila de terceiro bimestre, estudamos ligação covalente, e que as ligações iônicas, todas elas são polares, que as ligações covalentes, elas podem ser polares ou apolares, dependendo, né, de quem os átomos estão unidos. Estudamos também que a molécula inteira ela pode ser polar ou apolar, dependendo também da teoria, né? A gente estudou sobre a teoria de nuvens eletrônicas em volta do átomo central e a quantidade de átomos iguais. Estudamos geometria, o porquê de uma molécula ter uma geometria linear, por que ela ser angular, por que ela ser trigonal ou tetraédrica. Mas faltou o seguinte, faltou a interação entre essas moléculas. Quando eu penso na água, né, uma molécula de água, H2O, H2O, eu penso o seguinte, como isso está unido a outra molécula na água? Dentro de um copo d'água, né, claro. Porque dentro de um copo d'água eu não posso dizer que tem uma molécula. Eu nem vejo. Eu sei que tem milhares e milhares de moléculas dentro de um copo d'água. Podemos calcular? Podemos. É a matéria do nosso segundo ano. Finalzinho desse ano a gente já começa com isso. Podemos calcular? Podemos. Claro que podemos. Mas e aí? Uma molécula se une a outra com que força? Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto. O que a gente tem para poder falar sobre isso? Então, forças intermoleculares são as formas como as moléculas dos compostos, polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si. Como eles vão interagir entre si? Por quê? Compostos iônicos, quando eles são colocados em água, eles já se separam. Eles sofrem o que a gente chama de dissociação. Por quê? O metal, ele doa elétron para o ametal, certo? Então, quando ele encontra a água, ele não quer ficar junto, ele separa. Separa em parte positiva e parte negativa, cátions e ânions. Agora, as moléculas covalentes, elas ficam unidas. Mas qual é a força que segura essas moléculas? Elas foram propostas no ano de 1873 pelo químico e físico holandês Diederik van der Waals. De acordo com Van der Waals, as moléculas podem interagir de formas diferentes uma com as outras. Claro, se existem moléculas polares e apolares, com certeza vai ter diferença. Bom, essas interações diferentes exercem uma grande influência sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias. Assim, a intensidade em que as moléculas interagem define o seu estado físico. Se ela vai ser em determinada temperatura, ela está no estado sólido, líquido ou gasoso. Perceber a existência das diferentes forças intermoleculares ou interações intermoleculares é simples, já que na natureza podemos encontrar uma mesma matéria em diferentes estados físicos. Conheça agora os 3 tipos de forças intermoleculares que podem existir entre as substâncias formadas por ligações covalentes. Então vamos à primeira delas. Qual é? Força de London ou de polo induzido. Essa força é a que segura as moléculas apolares. Professora, mas o que seria moléculas apolares mesmo? Moléculas iguais, de átomos iguais. Por exemplo, O2. O2, 2 oxigênios, né? Eles compartilham 2 pares de elétrons, então eles fazem ligação dupla. Então é o tipo de força que ocorre entre as moléculas apolares, ou seja, moléculas que apresentam polos, moléculas que não apresentam polos nem positivos nem negativos. Por quê? Qual é o hidrogênio mais forte? O hidrogênio da esquerda desculpa. Qual é o oxigênio mais forte? O oxigênio da direita ou da esquerda? Para formar polos? Poxa, não tem, eles são iguais. Pela eletronegatividade, quem é que está puxando o par eletrônico? Ninguém. Pois os elétrons estão distribuídos de forma uniforme em sua eletrosfera, como a imagem abaixo.
Bom, porém, em certo instante, os elétrons podem acumular-se numa determinada região de uma molécula, criando nela um polo negativo e, no outro lado, um polo positivo. Tá certo? Com essa molécula estar próxima um das outras, esse dipolo é temporário. Acaba induzindo os elétrons da outra molécula a se agruparem em uma extremidade e assim sucessivamente. Resumindo, muito rapidamente se cria um polo positivo desse lado e um polo negativo desse lado. Esse polo positivo atrai o polo negativo desse lado com o polo positivo desse lado. Então, elas se unem assim. Então, é um dipolo que eles chamam que é um dipolo induzido, porque é uma coisa que não existe. É uma coisa muito rápida que é criada, tá certo? E muito fraca, tá? Então, ó, ele mostra aqui pra vocês uma molécula. Assim, ó, as moléculas... Deixa eu me jogar aqui pro lado de cá. Assim, as moléculas que eram apolares passam a ter polos que foi induzido. Por isso que é dipolo induzido, tá? Então, ó, os elétrons ficam de um lado e o positivo fica do outro. Aí, essa parte positiva dessa molécula junta com a parte negativa da outra molécula, que foi induzida a ficar negativa, para essa ficar positiva e juntar com outra molécula. Bom, a interação das moléculas apolares ocorre de forma induzida, né? Foi isso que eu falei para vocês. Alguns exemplos de substâncias cujas moléculas interagem com esse tipo de força são gás carbono, gás metano, gás etano, gás hidrogênio. Olha só, repara que eu só falei de gases. Então, se você pensar que dipolo induzido são moléculas que vão estar no estado gasoso em temperatura ambiente, você está pensando certo. Tá certo? Porque eu só te dei exemplo de gás. Então, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Vamos descer. Segunda, dipolo, força de polo permanente ou dipolo-dipolo. Aí a molécula já tem um polo. Como assim já tem um polo? Já tem diferença de eletronegatividade. Tá certo? Então, ó, é um tipo de força intermolecular que ocorre entre moléculas polares, com exceção daquelas que apresentam o hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio e nitrogênio. Estranho, segura a onda. Qualquer molécula que não tenha hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio é dipolo-dipolo, tá certo? Então vamos pensar numa. Alguns exemplos cujas moléculas interagem de dipolo-dipolo são ácido clorídrico HCl, por exemplo. Vamos fazer uma HCl aqui? Pronto, tô com a HCl na mão já, ó. Hidrogênio e cloro. Quem é mais forte? Quem é mais eletronegativo? Cara, o cloro. Então, se ele é mais eletronegativo, ele rouba o par eletrônico pro lado dele. Então, ele forma uma carga parcial negativa. Não é isso? Quem ganha é elétron não é negativo? Então, ele forma uma carga parcial negativa aqui, deixando o hidrogênio, coitado, com uma carga parcial positiva. Outra molécula de HCl se junta aqui, ó, se une aqui. Vai grudar onde? Na parte negativa, porque os hidrogênios vão ficar positivos. Teoricamente, a ligação não é quebrada. Ela é criada pela diferença de eletronegatividade. Entre quem? Entre o hidrogênio e o cloro. Então, ó, faz com que tudo venha para o lado do cloro. Aí deixando o cloro como se ele for como um ladrão, certo? Porque ele está tentando roubar o elétron do hidrogênio, deixando a carga dele negativa, fazendo com que outra molécula de HCl se una a ele, tá? Ó, dióxido de enxofre, ácido bromídrico e ácido cianídrico. Como as moléculas são polares, apresentam polos positivos e negativos. Foi mais ou menos isso que eu terminei de explicar para vocês. Vamos dar uma descidinha aqui para ver o que a gente tem aqui. Olha aqui o HCl, olha que bonitinho. Foi o que eu expliquei para vocês, né? Como ele é mais eletronegativo, ele rouba tudo pro lado dele e deixa o hidrogênio com uma carga parcial positiva ali. Importante, em virtude da presença do dipolo, já que as moléculas são polares, a interação dipolo-dipolo é mais intensa do que a dipolo induzido, com certeza. E ó, mais forte, que ele diz aqui mais intensa, é mais forte, tá? Vamos para a terceira. Ponte de hidrogênio ou ligação hidrogênio. Ponte de hidrogênio ali em cima fala assim, a dipolo-dipolo
são moléculas polares, com exceção do hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Não é isso? Ligações hidrogênio ou pontes de hidrogênio é o seguinte, é quando o hidrogênio faz FON. Quando o hidrogênio faz FON, quando ele faz FON, como é fazer o FON? O hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Se o hidrogênio estiver ligado a um desses três, ele está ligado e essa interação é extremamente forte, tá? E é chamada de ponte de hidrogênio, tá certo? Por isso tem até uma piada. A piada fala assim, ué, mas por que o mosquito não afunda na água? Ah, porque ele pisa nas pontes de hidrogênio. Claro que ele não pisa nas pontes de hidrogênio, tem nada a ver com isso, né? Mas a ideia da piada como é uma ponte, né? O mosquito vai pisar nela e não vai afundar. Bom, tô com a água aqui, ó, né? A água, ó, oxigênio, hidrogênio, os hidrogênios, né? É uma molécula polar, claro, polar, certo? Que vão estar ligados assim, ó. O oxigênio é mais eletronegativo e o hidrogênio é menos, então é uma ligação criada, tá vendo? É uma ligação criada entre eles que segura uma molécula na outra. E aí vai embora quantas moléculas tiverem, tá? Então, vamos lá então. Vamos ver a conclusão aqui dessa ligação de hidrogênio. Uma ligação, uma força intermolecular de moléculas polares, né? Mas você tem que ter o hidrogênio ligado ao FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se você for, por exemplo, se eu te perguntar quais são as interações entre as moléculas HF? Pô, hidrogênio com flúor, ponte de hidrogênio. Nitrogênio com hidrogênio, ponte de hidrogênio. H2O, ponte de hidrogênio, tá? Porque tá fazendo FON. O que é FON? Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá certo? Vamos ver o que temos aqui embaixo, ó. Botei os exemplos para vocês. Como a ligação do hidrogênio ocorre em moléculas cuja diferença de eletronegatividade entre os átomos é muito grande, trata-se de uma força intermolecular de alta intensidade, maior que a de polo-dipolo e a de polo induzido. Então, você tem o seguinte, olha aqui, ó. Era isso que eu queria mostrar. Tá vendo? O polo negativo da água, ele atrai o polo positivo de outra molécula de água, e por aí vai. Então, as pontes criadas, né? As interações criadas são essas criadas entre uma molécula e outra. Isso aqui também ocorre na dipolo-dipolo, tá? Mas não é tão forte quanto nas pontes de hidrogênio, tá? Então, ó, aí, ó, outra aqui e vai embora. E assim vão se unindo várias moléculas de água. Tá? Em resumo, o que nós temos? Adoro esses resuminhos, essas tabelas são ótimas. A dipolo induzido, ou força de London também, acho que nem usam mais força de London, tá? São muito fracas, tá? Mas aumentam em função do tamanho. Presença em todos os átomos e moléculas. Então, em átomos iguais, ó, né? Moléculas polares. Dipolo-dipolo, elas são intensidade moderada. Essa aqui é fraca, moderada, e as ligações de hidrogênio ao ponto de hidrogênio são as mais fortes que tem. Então, aqui são em átomos, são em moléculas apolares, aqui são em moléculas polares, e aqui é na molécula que faz FON. O que é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio ligado a hidrogênio. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, até aí acabou. Agora vem forças intermoleculares e ponto de fusão em ebulição. Você viu que naquela de polo induzido lá em cima, naquela de polo induzido de London, eu falei assim, estão reparando que todos são gases? Então, por quê? Vamos dar uma olhadinha. São dois os fatores que influem sobre o estado físico e a temperatura da substância. Primeiro, a temperatura de ebulição de uma substância é influenciada pela interação intermolecular que ocorre entre suas moléculas. Quanto mais intensa for a força, maior será a temperatura de ebulição. Então, quanto mais intensa, qual é a força mais intensa que eu tenho? Pontes de hidrogênio. Então, os compostos com pontes de hidrogênio são aqueles que têm as maiores temperaturas de ebulição. Tá certo? Segundo, ó lá, vem pra você aqui, ó. Dipolo induzido é
menor que dipolo, que é menor que hidrogênio, ou seja, as ligações de hidrogênio são maiores. Segunda. Segundo, as interações exercidas entre moléculas obedecem também ao estado físico das substâncias. Podemos encontrar compostos em diferentes estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? Mas você sabe por que eles se apresentam assim? Tudo depende da interação entre as moléculas, ou seja, em cada estado físico, elas se organizam de uma determinada forma. Sabe-se também que uma substância pode mudar de estado físico, a gente sabe disso. A gente vê a água, a gente vê o gelo sofrendo fusão, virando água líquida, e depois sofrendo a ebulição, indo para o estado gasoso, virando vapor. E é aí que surge a dúvida. Como as forças intermoleculares influem nesse processo? Deixa eu dar uma descidinha. A desorganização das moléculas ocorre na passagem da substância de um estado físico para outro. Por exemplo, de sólido para líquido, fusão, ou do líquido para o gasoso, que é a vaporização. Durante esse processo, as forças intermoleculares são rompidas, em razão do afastamento das moléculas. Então resumindo, quanto menos intensas forem as forças intermoleculares, mais volátil será a substância e menor será a sua temperatura de ebulição. Ou seja, quanto menos intensa, a dipolo, as moléculas apolares. Por isso, mais volátil significa que ela vai para o estado de vapor, ela evapora, ela muda, ela vira gás facilmente. Entendeu? Então, menor a temperatura de ebulição dela. Em geral, um composto é considerado volátil em razão das suas fracas interações intermoleculares. Nesse caso, as moléculas se afastam, levando o líquido ao estado gasoso. Bom, essa é uma explicação que eu falo muito quando eu estou falando de estado físico. E eu falo para vocês assim, por que um gás não é transportado na forma gasosa? As moléculas dos gases tendem o quê? A se expandir. Agora, se eles se expandem e se chocam, eles se expandem mais ainda. Então, você transporta uma substância gasosa na forma líquida, mudando a temperatura e pressão, para que não tenha esse choque entre as moléculas. Porque a maioria das moléculas gasosas, a maioria das moléculas gasosas, elas são formadas por forças, por moléculas apolares, tá certo? E a sua interação é dipolo-dipolo, então seu ponto de ebulição é extremamente baixo. Aí isso faz com que, se chocou, ela vai expandir. No que expande, sai arrebentando tudo, tá certo? Bom, então essa foi a explicação. Vocês têm uma listinha, vocês têm um exercício, tá, da apostila, um finalzinho do exercício da apostila para responder. Eu vou dar um pause e vou direto pro exercício. Então, vocês têm os dois últimos exercícios, o número 24 e o número 25, que fala das ligações, pede polaridade molecular, pede geometria e pede a força que está interagindo, tá? Então, vocês têm o 24 e o 25 da apostila para vocês tentarem fazer. E mais a folhinha do dia de hoje, que é a folhinha do dia 7 de outubro, tá certo? Grande beijo, até a próxima.